Que bom estarmos reunidos mais uma vez, não é verdade? Que privilégio estarmos juntos como igreja, adorando a Deus, buscando ao Senhor e mais essa noite. Que bom. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos lá. Obrigado, equipe, por enquanto. Equipe de louvor. O nosso texto, nós vamos passar pela história de Jesus com a mulher samaritana, né? Capítulo de João 4, capítulo 4, do versículo 9 até o 39. Então nós não iremos ler todo o texto, nós vamos trazer alguns versículos que eu vou citar aqui e a gente vai conversar nessa noite, então. Tá bom? Encontraram aí, sim ou não? O tema que eu quero trazer para a gente conversar e meditar nessa noite é a nossa fé, a fé em Jesus. O que é a fé em Jesus, né? A gente tem tantos estereótipos, né? Tantos modelos, tantas ideias, tantas teologias, tantos ensinos, tantas religiões, inclusive fala também de Jesus, não é verdade? Jesus é uma figura, é um líder, quem sabe é um ser iluminado, é o Senhor para diversas pessoas, diversas religiões. Então eu quero conversar hoje com você sobre esse tema, a fé em Jesus, fundamentado nesse texto, é claro, né? Apenas aqui em João 4, na história de Jesus com a mulher samaritana. E vamos fazer daquela forma que a gente gosta de fazer às vezes, colocando o texto primeiramente, a gente pensando, lendo, analisando e deixando Deus falar conosco através da sua santa e poderosa palavra, amém? Primeiro versículo que eu quero ler com você, antes de falar pontos ou lições, né? Versículo 9, coloca aí pra gente, vamos ler juntos, eu acho que está projetado, a gente pode ler juntos, vamos ler juntos então? 1, 2, 3, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ok, então Jesus está aqui na sua caminhada, passando por Samaria, e ele encontra ali uma mulher, né? E pede água para ela. Então, que esse momento que a gente está lendo aqui, é nessa parte, é esse texto, né, onde Jesus está passando por ali, e Jesus então encontra uma samaritana. Vamos entender um pouquinho da cultura, do que estava acontecendo ali, né? A gente sabe que o judeu não se dava com o samaritano, ou se achava melhor do que o samaritano, porque o samaritano era um judeu misturado, né? Então ele não era um judeu puro. Então o judeu, especificamente, ele já não se dava com o samaritano, com o homem samaritano. E aqui está Jesus se aproximando de quem? De uma mulher samaritana, ainda mais delicado, né? E quando se fala de judeu samaritano, é interessante, porque do contexto que a gente vive, infelizmente, de guerras e mais guerras, quem que é o melhor? É o judeu ou o palestino? Eu sei que é um assunto delicado, né? Que tem extremistas Hamas e tem extremistas também cristãos, né? Religiosos, é cada assunto. Mas olha que interessante, a gente vai lendo a palavra de Deus. Quando eu olhei para a guerra, eu vi a guerra, esse texto veio à minha mente, ao meu coração, né? E vendo algumas pessoas, alguns cristãos falando algumas besteiras, quem sabe, né? Pela ignorância, enfim, dói o coração, né? Quem que é o melhor? O judeu aqui, ele se achava melhor do que o samaritano, né? Quem sabe hoje em dia alguns judeus ou alguns cristãos se acham melhor do que os palestinos. E aqui Jesus está não somente falando com um samaritano, um homem, ele está falando com uma mulher, quebrando aqui, né, ainda mais uma barreira. É tanto que a própria mulher se surpreendeu, ela não falou isso? Mas como você, sendo judeu, está pedindo água para mim, uma samaritana? Ela própria se surpreendeu com a atitude de Jesus, correto ou não, gente? É isso que está no texto? Então, uma primeira lição, uma primeira reflexão para a gente hoje: a fé em Jesus, eu diria que a fé em Jesus rompe barreiras. A fé em Jesus Cristo rompe barreiras. É curioso que em alguns países também, em algumas situações, onde igrejas cristãs de negros não se dão com igrejas cristãs de brancos.
Aí eu olho para a palavra de Deus e eu vejo aqui uma fé em Jesus Cristo rompendo barreiras. Quem que é o melhor? Na palavra de Deus diz que a fé em Jesus rompe barreiras. Esse foi o exemplo de Jesus. Mulher não é inferior ao homem. Também na nossa cultura a gente pode ver ainda muito machismo. Na fé cristã não há homem e não há mulher. Somos um em Cristo Jesus. Amém, gente? A fé cristã rompe barreiras. Então deixa uma pergunta para nós. Quais barreiras eu preciso romper com a minha fé em Jesus? A mulher samaritana também rompeu uma barreira, porque Jesus se aproximou dela sendo mulher, e aquilo não era comum na cultura da época. E ela ficou ali naquela conversa com Jesus, trazendo a palavra de Deus para nós hoje. Se eu tenho fé em Jesus, você que está aqui sentado, está aqui em pé, né? Eu também. Se nós estamos aqui nessa noite, nós temos fé em Jesus. Se a nossa fé é em Jesus, a nossa fé tem que romper barreiras. E quais são essas barreiras que eu preciso vencer? Algum preconceito, algum paradigma, algum estereótipo, alguma visão cultural que eu estou colocando acima daquilo que diz o Evangelho? Tratando uma nação melhor que a outra, um ser humano melhor que o outro e assim por diante. Estão comigo, sim ou não? A fé em Jesus rompe barreiras. Na igreja não há pobre, não há rico, não há negro, não há branco, não há homem, não há mulher. Na igreja há pessoas que têm fé em Jesus Cristo, que crê no único Senhor e Salvador, ou não crê. Amém, gente? Então, para caminhar, para a gente não demorar muito, segundo versículo que eu quero ler nessa história, nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, está no versículo 16. Versículo 16. Vamos ler junto? Pode ler aí na sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Ok. Veja bem, então Jesus estava conversando com a mulher, falando da água, aí ele falou que ele era água viva. A mulher achou estranho, né, pedindo água. Aí Jesus falou, olha, se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria água. Então Jesus começou a conversar com ela, tal, dentro do assunto da água, e a mulher foi ficando ali curiosa, e de repente Jesus muda o assunto. Estava falando da água viva. Ele pediu água, depois ele fala, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água.